Queridos irmãos, hoje na classe de jovens estudaremos a lição de número 3, datada do dia 16 de julho de 2023, e o título é Instruções a respeito da oração. Temos alguns objetivos apontados pelo setor pedagógico da CPAD e a lição, em primeiro lugar, compreender que a oração deve ser uma prioridade. Em segundo lugar, explicar o poder da oração. E em terceiro lugar, apresentar o propósito divino na oração. Atingiremos essas finalidades mediante a exposição dos pontos importantes desta lição. E vamos começar pelo texto principal, que nos diz: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 1. Na tradução NVI, essa passagem aparece da seguinte maneira: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas. Então essa palavrazinha difícil aqui, deprecações, ela nada mais é, em uma linguagem atual, do que uma súplica. Que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Olhe como está na NTLH. Eu achei importante trazer essas duas versões. Aliás, uma versão mais dinâmica e aqui nós temos uma paráfrase, que é o caso da NTLH. O texto diz, em primeiro lugar. Então você veja que, antes de tudo, tem essa ideia aqui de importância. Olha, em primeiro lugar, peço. A admoestação tem o sentido aqui de um pedido, de uma recomendação que Paulo está fazendo a Timóteo. Peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todos os homens. E aqui a gente tem a completude, ou pelo menos as expressões da oração. Eu preparei um pequeno fluxograma dessa passagem e o fluxograma ficou assim, acompanha comigo em tela. O texto foi dividido aí em 1, 2, 3, 4, 5, 6 sentenças. A primeira sentença diz: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam. Então, Paulo está dando uma orientação bem específica a uma pessoa bem específica, a Timóteo, e essa orientação deveria ser seguida não só pelo pastor da igreja de Éfeso, mas também pelos membros daquela congregação. Então, Paulo está fazendo aqui esta recomendação e ele está mostrando que a oração deve ser tratada como primazia. Admoesto-te, pois, antes de tudo. Então, ele está dando aqui a mais alta importância à prática da oração. E a oração deveria ser uma prática devocional do pastor e dos membros da igreja que estava em Éfeso. Em seguida, Paulo vai falar sobre as expressões, as muitas expressões da oração. E a primeira que aparece aí são deprecações. Eu estou levando aqui em consideração a tradução que está na nossa revista. Deprecações, como já vimos, são súplicas. E a súplica, que é a palavra que traduz esse termo para o português, no original, ela apresenta, que ela traz a ideia de alguém que está colocando uma necessidade diante de Deus, de alguém que está sendo prensado pela angústia, de alguém que está sendo prensado pela adversidade e está colocando essa situação diante do Senhor. É uma súplica, é um pedido que vem do fundo do coração. Depois nós temos aí a palavra orações, é um termo mais geral para se dirigir a essa prática devocional, a essa disciplina espiritual. E esse termo aqui, ele aponta para o movimento da alma em direção a Deus. Depois nós temos a expressão intercessões. Interceder é suplicar em favor de algo ou de alguém. Essa oração é feita em favor de outro, né? A intercessão propriamente dita. Depois nós temos aí ações de graças. A graças a gente entende aqui que é uma expressão que denota gratidão, e ações são atitudes. E aqui nós temos uma atitude expressa por meio de palavras que revela gratidão. E por fim, Paulo diz que essas expressões, essa intensidade na oração, essa completude aqui das vias da oração tem uma direção, tem um norte, tem um alvo. Todos os homens. Todos os homens. A oração tem alcance
universal. É importante que você preste bem atenção nessas conceituações que foram feitas aqui, na verdade prática, porque mais tarde não retornaremos a essa passagem. Vamos aqui seguindo falando sobre oração. O resumo da lição nos diz o seguinte: Paulo recomenda à igreja a disciplina da oração, pois o crente tem a responsabilidade de orar em favor de todos os homens. A responsabilidade da oração, ela não é só do pastor, ela é de todas as pessoas que fazem parte da igreja. Todos nós temos acesso a Deus mediante a oração. Tem gente que pensa que umas pessoas têm mais acesso que outras, né? Aí diz, irmão, ora por mim, fulano, ora por mim, ora por esta causa, mas ele mesmo não ora. E às vezes ele pede oração a uma pessoa específica porque acha que aquela pessoa ela tem mais acesso do que ele a Deus. Não, todos nós temos acesso à oração e o dever de orar é uma responsabilidade de todos os crentes. Aí eu quero chamar a sua atenção dentro aqui do resumo da lição para duas palavras interessantes. A primeira eu já fiz que meio um comentário aqui dela, que é responsabilidade, e a segunda é disciplina. Vamos começar por esta última, que é a disciplina. A oração como disciplina espiritual é um meio pelo qual nós crescemos em intimidade com Deus. Disciplina traz a ideia de obediência, ou a imagem de um modo de agir que implica em constância, respeito e observação. Quando a gente pensa em oração, nessa definição de disciplina espiritual, né, existem várias disciplinas espirituais: meditação, leitura das escrituras, jejum, e oração é mais uma delas. Quando pensamos em oração como uma disciplina espiritual, nós entendemos que as disciplinas espirituais elas têm aspectos pessoais, porque elas têm que ser praticadas pelo crente em si. O crente tem essa responsabilidade pessoal, mas ela também tem um aspecto corporativo, porque as disciplinas espirituais elas podem serem observadas em comunidade, em igreja. A coletividade do povo de Deus se reúne para orar, se reúne para jejuar, se reúne para ler a Bíblia, entendeu? Essas disciplinas elas promovem crescimento espiritual, e aqui nós estamos focando na oração. As disciplinas espirituais são hábitos de devoção e cristianismo experimental que têm sido praticadas pelo povo de Deus desde os tempos bíblicos. Desde que a gente se entende por igreja, o povo de Deus tem vivenciado isso aqui. O que você está querendo dizer com isso, irmão Murilo? A gente não só prega, não só ensina, não só fala sobre oração, a gente ora. A oração não é algo que fica só na teoria das palavras, porque oração é isso, oração é aquilo, oração tem essa finalidade, tem esse propósito, mas a gente tem que praticar. Você está aprendendo sobre oração aqui na Escola Bíblica Dominical, você tem que colocar em prática esses ensinamentos. E o professor tem a responsabilidade de fazer com que os jovens entendam a grandeza da disciplina espiritual que é a oração. Quando a gente fala sobre responsabilidade, a responsabilidade de orar é dever que o crente tem, é o dever que o crente tem de se comunicar com Deus e interceder por todos os homens. A oração, ela fortalece a nossa relação com Deus e molda o nosso caráter e o nosso coração. Temos sim responsabilidade de orar. Existem algumas dinâmicas que podem ser aplicadas em classe e as dinâmicas estão disponíveis para os alunos que são assinantes da ferramenta EBD. Ela não vai ficar disponível aqui no YouTube, mas se você é assinante, temos aí pelo menos uma ou duas dinâmicas para você aplicar em classe. Faça uso desse recurso que implementamos na plataforma da ferramenta EBD este trimestre. Então, este trimestre nós temos essa novidade das dinâmicas. Além das dinâmicas, temos vários outros materiais de apoio, de auxílio ao professor, ao dirigente, ao superintendente da escola dominical. Mas isso está na plataforma dos assinantes. Irmão Murilo, eu não sou assinante da ferramenta EBD. Pois bem, você já está sendo abençoado. Você está aqui recebendo esta pré-aula, você está aqui recebendo subsídio gratuito. Então faça uso disso aqui. Se você não é assinante, a gente prepara isso aqui para você. Mas para quem é assinante, que mantém esse trabalho aqui, esse material que é gratuito aqui, só é possível por meio dos assinantes.
Então, você, de certa forma, está sendo abençoado. Se você quiser ser assinante, o link está na descrição deste vídeo. Não só o link para você conhecer a plataforma da ferramenta BD, se tornar assinante dessa ferramenta, mas também o link para você fazer o download gratuito desse subsídio que estou utilizando. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar mais orientações. Vamos à exposição dos pontos da lição? Eu não vou seguir aqui propriamente os pontos do comentarista, eu vou seguir outros pontos. Você tem aqui a lição, você tem os tópicos da lição aqui, você vai ler isso aqui, é importante que você leia isso aqui, mas o subsídio será um complemento, tá certo? Subsídio é um complemento, vamos seguir um roteiro diferente, mas não fugir do assunto. Vamos lá, então, começando pelo primeiro ponto do nosso subsídio, que diz, conceituando biblicamente o termo oração. Vamos ter uma ideia do que é oração? Paulo não está dando ali instruções ao jovem pastor a respeito da oração e como a oração era importante no culto público e para a vida da igreja. Então, por que a oração é importante? Para a gente entender a importância da oração e por que ela deve ser prioridade, primeiro precisamos defini-la. Oração é uma comunicação verbal ou simplesmente mental. A gente ora quando fala, a gente ora quando pensa, né? O diabo não escuta nosso pensamento, mas Deus, que é onisciente, conhece tudo e todas as coisas, nos conhece por dentro e por fora, passado, presente e futuro, sabe o que se passa aqui na nossa mente, o diabo não. Então a gente pode orar a Deus expressando, verbalizando aquilo que está em nosso coração, mas também a gente pode orar aqui, ó, no secreto, no pensamento, aqui, só com a nossa mente apresentar diante de Deus as nossas causas e necessidades. Então oração é esse meio de comunicação que se dá através de palavras ou através de pensamentos. É uma prece dirigida pelo homem ao seu Criador com o objetivo de adorá-lo como Criador e Senhor de tudo quanto existe. São aqui finalidades da oração. Em segundo lugar, pedir-lhe perdão pelas faltas cometidas, porque tem gente que só pede, né? Me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso, e esquece de pedir perdão. Então a oração também tem essa finalidade. Em terceiro lugar, agradecer-lhe pelos favores imerecidos. Em quarto lugar, buscar proteção e comunhão mais íntima com ele. Em quinto lugar, interceder em favor dos outros. E em sexto lugar, colocar-se à disposição do reino. A oração tem várias finalidades, né? E dentro da oração existe uma segurança de sermos ouvidos. A gente ora e sabe que não está jogando palavras ao vento. A gente ora e sabe que não está doido, conversando com nada. Estamos orando ao Senhor que ouve, que escuta, que responde. A Bíblia diz em Mateus 7 e o versículo 7 o seguinte. Olha esse texto como é bonito. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Aí o versículo 8 diz, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. A promessa de resposta para quem ora. Então você vai orar e você está debaixo dessa promessa de resposta. Peça, permaneça na oração, permaneça orando, permaneça pedindo. Há uma resposta, há uma promessa de resposta para aqueles que se dedicam à oração. Paulo está ensinando a Timóteo a respeito de oração, mas de onde foi que Paulo construiu a sua ideia da importância da oração? Da cultura judaica? Sim. Do contexto verotestamentário, do Antigo Testamento, sim. Ali há vários exemplos de homens que se dedicaram à oração. Paulo conhecia todos esses exemplos. Conhecia o exemplo de Moisés, o exemplo de Abraão, conhecia o exemplo de Josué, conhecia o exemplo de Davi e de muitos outros. Mas eu creio também que Paulo conhecia o maior exemplo de todos, que é o exemplo de Jesus. Jesus, ele nos deixa esse exemplo, é o nosso maior exemplo de uma vida de oração. Jesus orava em público, Jesus orava em secreto, Jesus fazia questão de demonstrar que tinha uma vida de intimidade, de relacionamento, de oração com Deus. Às vezes suas orações eram breves, às vezes ele se dedicava a longas vigílias, e os discípulos olharam para essa vida de oração de Jesus e acharam isso tão espetacular, acharam isso uma coisa tão fantástica, que eles chegaram para o Senhor e disseram assim: nos ensina a orar. Jesus fez muitas coisas extraordinárias. Eles podiam dizer: me ensina a curar um paralítico, me ensina a ressuscitar um morto, me ensina a pregar como o Senhor prega. Mas eles
Viram que de tudo isso, o que se sobressaía era o relacionamento que Jesus tinha com o Pai. O paralítico era curado porque Jesus era um homem de oração, tinha intimidade com Deus, sabia qual era a vontade de Deus. Jesus comunicava a vontade de Deus porque antes ele era alguém que orava, estava em comunhão com Deus e tinha algo para falar de Deus às pessoas, porque ele recebia isso através da oração. Aí os discípulos chegaram e disseram assim: nos ensina a orar? Queremos orar como o Senhor ora. Olha como a oração é importante. Jesus ensinou a respeito da oração. Muitas coisas em muitas passagens. Mas nós vamos nos deter aqui apenas em Mateus, capítulo de número 6, versículo 5 ao versículo de número 15. Eu vou passar bem rápido por aqui e voltar para o texto de Timóteo. Aqui é só para a gente ter uma ideia daquilo que mais ou menos Paulo tinha formado dentro de si sobre o conceito de oração. Ele conhecia os exemplos do Antigo Testamento, mas também conhecia o maior exemplo de todos, o nosso Senhor Jesus. E o que foi que Jesus ensinou a respeito da oração? Primeiro, Jesus ele nos instruiu a não orarmos como hipócritas. Porque tem gente que faz uma oração hipócrita. O hipócrita é o ator, né? Aquela pessoa que usa máscara, aquela pessoa cuja intenção do coração não condiz com as palavras que saem da sua boca. Mateus capítulo de número 6, versículo 5 diz assim: quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas da rua, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Tem gente que, Senhor, pelo o beneplácito da tua soberana, eterna, tremenda e magnífica vontade. Tem gente que quer orar bonito para chamar a atenção das pessoas e não para se comunicar com Deus. Jesus está dizendo, não faça isso não. Tem gente que ora na frente dos outros para mostrar que é espiritual. Magnífico, excelsíssimo, e usa palavras difíceis, e é aquela coisa toda. Quando você conversa com um amigo ou com seu pai, você não conversa assim. Então, a oração, né? A oração é um lugar de intimidade, não é um lugar de exibição. Então não ore como hipócrita, foi o que Jesus nos ensinou. Jesus também nos ensinou a não orarmos como pagãos. E como era que os pagãos oravam? Eles pensavam que os deuses estavam muito ocupados. E para eles chamarem a atenção desses deuses, eles tinham que repetir palavras, como se fossem repetir palavras até chamar a atenção dos deuses, até cansar os deuses. E eles faziam ali vãs repetições, achando que por muito repetir seriam ouvidos. Jesus diz isso, olha, capítulo 6, versículo 7. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Serão ouvidos. Ouve-me Deus, ouve-me Deus, ouve-me Deus, ouve-me Deus, ouve-me. Pastura, rapaz. Irmão Murilo, então qual é a diferença de vã repetição para oração perseverante? Você pensou nisso aí, não foi? Quer dizer que se eu orei uma coisa de manhã, eu não posso orar de tarde, eu não posso orar de noite por essa mesma coisa? Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando de vã repetição, palavras vazias, palavras sem sentido. Tá entendendo? Imagina aí, teu filho. Olha a diferença de oração perseverante por oração vazia. Imagina teu filho chegando para tu dizendo assim: mamãe, quero comer, mamãe, quero comer, mamãe, quero comer, papai, quero comer, mamãe, quero comer, mamãe, eu tô com fome, papai, 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 eu tô com fome. Menino, senta ali. Agora, imagina teu filho chegando para tu e dizendo assim: papai, ou então mamãe, a senhora sabe que eu tô com fome, eu já disse à senhora, quando é que o mingauzinho vai ficar pronto? Quando é que o cuscuz vai ficar pronto? Eu tô aqui esperando, tá bom? Irmão, imagina aí, né? Tem gente que vai orar a Deus. Deus quer isso, Deus quer isso, Deus quer isso. Deus, estou apresentando diante de Ti as minhas necessidades há algum tempo. O Senhor sabe, já coloquei diante de Ti essa causa, estou me esforçando, estou aqui no lugar, estou trabalhando, estou fazendo a minha parte, aquilo que depende de mim, eu estou aqui me movimentando, Senhor, mas entra com auxílio nisso aqui, Senhor. Olha, me ajude, eu estou aqui. Irmão, isso quebra o coração de Deus. Jesus, ele nos ensinou a orar como filhos. Ou seja, ele disse, não ore como hipócrita, não ore como pagão, ore como filho. É orar como filho, intimidade. Olha o que diz aí o versículo de número 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso.
meu Pai. Isso mostra aqui uma relação de afetividade, de amor, de ternura, de intimidade que há entre Deus e seus filhos. Ele é meu Pai. Eu oro a Ele como um filho. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esse é o modelo de oração apresentado por Jesus dentro do Novo Testamento. Mais tarde, Paulo orientando Timóteo, agora sim a gente vai voltar para o texto, né? Paulo orientando Timóteo, Paulo ensinou a Timóteo algumas coisas a respeito da oração. Preste atenção porque aqui está o miolo da lição. E eu vou entregá-lo aqui em rápidas palavras. Aqui está o miolo da oração. O segundo ponto é o que Paulo ensinou ao jovem Timóteo a respeito da oração. E este segundo ponto ele está diretamente relacionado ao título da lição, instruções a respeito da oração. Já vimos que Jesus, o nosso maior exemplo, nos deu uma orientação quanto à oração. Agora Paulo, influenciado pelos santos do Antigo Testamento, pelo ministério de Jesus, está ensinando Timóteo a respeito da oração. E vamos destacar aqui 4 verdades sobre a oração que Paulo ensina ao jovem pastor de Éfeso. Em primeiro lugar, Paulo lembra ao ministro de que Deus está no comando. A oração é esse lembrete de que Deus está no controle de todas as coisas. Não são as pessoas, não é a congregação ou a equipe de presbíteros. Quem está no controle de tudo é Deus. E Paulo está ensinando a Timóteo, mostrando a Timóteo que a oração lembra ao ministro, ao pastor e à congregação que Deus está no comando de tudo. Deus está no comando de tudo. Em segundo lugar, a oração, ela deve ser tratada como primazia. É o que Paulo está ensinando a Timóteo. Dê a máxima importância à oração. Eu vou abrir a Bíblia para a gente acompanhar isso aqui com a Bíblia aberta. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 1 diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, primazia. A oração sempre esteve em alta importância na vida dos irmãos do primeiro século. Eles eram completamente entregues à vida de oração. A Bíblia diz, lá em Atos capítulo 6, versículo 4, que os apóstolos deram a mais alta importância à oração. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Tem muita gente que não ora mais. Tem gente que não dá importância à oração. Eu já vi gente assim, olha, vamos participar da vigília. Não vou não, que minha conversa é pouca. Eu oro lá 5 minutos e de repente tenho mais o que falar e dá alguma canseira, um sono. Fico com vontade de ir embora, é melhor nem ir. Tem nem intimidade para orar com Deus. Porque a ausência de oração, ela redunda em ausência de intimidade. Olha, irmão, quem não tem assim 5 minutos, 10 minutos para ficar de joelho, não ter o que conversar, tem intimidade com Deus não. Porque eu tenho certeza que aquela coleguinha que tu tem intimidade, quando tu senta para conversar, ó, a hora passa que tu nem vê, às vezes o dia amanhece. E nem precisa estar perto. Às vezes pelo WhatsApp a conversa vai longe. Aí tu não tem o que falar com Deus, é porque tu não tem intimidade com Ele. A oração é primazia, entendeu? Primazia. Tem que ter oração na vida congregacional e pessoal do crente. Em terceiro lugar, Paulo, ele diz que nós devemos orar em favor de todos os homens. Sabe o que Paulo está ensinando aqui a Timóteo? A gente não só ora por quem a gente gosta, não. A gente ora por todos. Jesus orientou a orar pelos inimigos. Foi. Aí Paulo, talvez influenciado por esse mesmo ensinamento, está dizendo assim, orem por todos. Por todos os homens. Isso significa que nenhuma pessoa está fora da esfera das nossas orações. Devemos orar pelos salvos e pelos não salvos. Devemos orar pelos nossos irmãos e até pelos nossos inimigos. Devemos orar por todos. Todos os homens. Mas eu não gosto de fulana, mas eu não gosto de fulano. Ore por ele. Você tem que orar por ele. Você tem que interceder por ele. Entendeu? Vamos lá.
Paulo também ensina que nós devemos orar pelas autoridades constituídas. Às vezes na igreja tem gente que diz assim, a gente ora tanto pelo pastor, só ora pelo pastor, porque não sei o quê, tem que estar sempre orando pelo pastor. Irmão, tem que orar não só pelo pastor, tem que orar pelo presidente, pelo prefeito, pelo vereador, tem que orar pelo líder da tua moça, tem que orar por todas as lideranças constituídas. Irmão Murilo, eu não vou orar por esse presidente, porque esse presidente é isso, é do capeta, é do demônio, não sei o quê, não vou orar por ele. Meu irmão, é teu dever orar por ele. Irmão Murilo, você está... Eu não estou dizendo que apoiei esse que está aí. De jeito nenhum. Mas a Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades constituídas por Deus. Uma coisa é orar. Outra coisa é se submeter a tudo que essa autoridade impõe. Porque o autor da lição, ele diz aqui, eu acho que eu anotei aqui, ele diz o seguinte, no tópico 1, subponto 3, o finalzinho do subponto. O Novo Testamento nos ensina a orar intensamente pelas autoridades e nos sujeitar a elas. Mas a gente só se sujeita às autoridades naquilo que não fere os nossos princípios bíblicos. Entendeu? Uma coisa é orar para que haja paz aqui no Brasil. Outra coisa é se submeter às pautas de um governo corrupto. Paulo estava orando por Nero aqui. Ele orientava os irmãos aqui a orarem por Nero, que era o governador da época. Paulo morreu pelas mãos de Nero. Mas não significa que por Paulo orar por Nero, para que haja paz ali em Roma, Paulo estava se sujeitando a todos os caprichos de Nero. Entendeu? Guardou isso aí? Vê só. Quando o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia, e eles já estavam lá como exilados em Babilônia, como escravos em Babilônia, tinha falsos profetas dizendo assim, o cativeiro vai acabar, Babilônia vai cair, Nabucodonosor vai... Tanta profecia. Jeremias viu isso e escreveu uma carta para o povo que estava lá cativo. Jeremias 29. Escreveu uma carta dizendo assim, não acredito nessas profecias não. O cativeiro não vai acabar não, vai ser 70 anos. Deus não disse que era 70, vai ser 70. Façam o seguinte, orem para que vocês tenham paz aí na cidade. Orar por Babilônia, orar por Babilônia. Agora, quando o rei de Babilônia disse assim, quem não adorar a imagem será lançado na fornalha de fogo. Adorar a imagem? Não. Ficaram de pé lá. Sadraque, Mesaque e Abednego. Não vão se dobrar? Não vamos. Quando disseram a Daniel, não pode orar. Oxi, conversa, irmãos. Acho que você entendeu, não é? A gente deve orar por todos. Deve se sujeitar às autoridades. Mas a sujeição tem um limite. E o limite é até naquilo que não fere os princípios da palavra de Deus. O limite é até aquele ponto que não nos leve a desobedecer ao Senhor. Nós ficamos com as palavras de Pedro às autoridades judaicas, quando ele diz assim, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então eu penso que os irmãos entenderam esse ponto aqui. Vamos partir para a parte final? O tópico 3 do nosso subsídio diz o que Paulo ensinou sobre as finalidades da oração ao jovem Timóteo. Primeiro, Paulo ensinou que devemos orar por todos os homens, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos por meio da fé em Jesus. Então, nós oramos por todos os homens, independente de sua posição, de sua classe social, de sua cor. Nós oramos por todos, porque é vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. A Bíblia diz aí no versículo 2, aliás, no capítulo 2, versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus amou o mundo inteiro, João 3,16, e Cristo é a apropriação pelos pecados do mundo todo, 1 João capítulo 2 e 2. E é por isso que nós oramos por todos os homens. Em segundo lugar, nós devemos orar por todos os homens a fim de que eles conheçam a verdade e sejam transformados por ela. É por esta razão que Paulo menciona um credo que contém um conceito teológico profundo, cujo propósito é confirmar o que já foi dito a respeito da salvação.
Por exemplo, em que consiste esse credo aqui que Paulo diz? Olha, orem, né, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos, e os homens são salvos só mediante a verdade. Aí Paulo vai dizer o que é essa verdade aqui, que salva todos os homens e une todos os homens em Deus e Cristo Jesus. Primeiro, Paulo vai dizer que há um só Deus. Há um só Deus. Há um só mediador entre Deus e os homens, que é o homem Cristo Jesus. E que que Jesus deu a sua vida para comprar a liberdade de todos os homens. Então, o Evangelho de Jesus Cristo não é um programa ou um sem pessoal, mas uma pessoa que se identifica com a raça humana. Paulo diz que a finalidade de orar por todos os homens é porque é plano de Deus que todos sejam salvos, mas Paulo também diz que a finalidade da oração por todos os homens é para que eles conheçam a verdade e sejam transformados por ela. E que verdade é essa? Há um só Deus, há um só mediador e há um só resgatador de todos os homens. Glória a Jesus. Ore por todos. Interceda. Agora, concluindo, presta atenção. Paulo diz como deve ser a atitude do crente que busca a Deus em oração. 2:8 diz assim. Meu Deus, que texto. 2:8. Aqui. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Olha qual é a postura do crente, do jovem que ora. Aleluia, aleluia. Como é que nós devemos orar? Ou melhor, como é que não devemos orar? Não devemos orar em pecado, no sentido de a gente estar vivendo... Isso impede a oração, alguém que está vivendo em pecado de forma deliberada, de forma consciente, mas aí fica orando a Deus. Não é aquela oração do arrependimento, não é? Mas é aquela pessoa que está vivendo ali, entrega ao pecado e acha que naquela condição ali de pecado, Deus tem a obrigação de abençoá-lo, Deus tem a obrigação de atendê-lo. Não. Ele precisa se arrepender. A oração clamando por arrependimento, quando o arrependimento sincero, Deus sempre leva em conta. Os homens não devem orar com ira e os homens também não devem orar com contendas. Há virtudes aqui indispensáveis à oração, que são a santidade, o amor e a paz. É o que está presente aqui no versículo de número 8. O que conta na oração não é a postura física, é a atitude interior. Timothy Keller, ele chega a dizer que o gesto externo é fútil, até mesmo blasfemo, a não ser que o coração por dentro esteja livre de má vontade. Orar em pé ou com as mãos levantadas pode variar de cultura para cultura, mas a santidade, o amor e a paz com que os homens devem orar são princípios eternos. Os homens devem orar, portanto, tendo uma vida santa, levantar as mãos santas. Os homens devem orar com sentimentos puros, ou seja, sem ira. Os homens devem orar por meio de relacionamentos certos, sem animosidade, sem contenda. Qual é a expressão que aparece aqui nessa tradução que eu tenho em mãos? Contenda, aparece contenda aqui, né? Sem animosidade, sem contenda. Então é a postura que aquele que pratica esta disciplina espiritual da oração deve assumir quando ora. Ter uma vida de santidade, ter bom relacionamento com as pessoas, não ser uma pessoa que vive em contenda, e não ser uma pessoa iracunda, uma pessoa que nutra uma vida de pecados. Amém? Eu espero que tudo isso aqui que foi falado e dito a respeito da oração te leve a orar mais, a buscar mais, a saber que a oração é um local de comunhão, um local de intimidade e um local de resposta. Porque a oração é uma via de mão dupla. As minhas respostas chegam lá. E na outra via as minhas orações chegam lá. E na outra via as respostas de Deus vêm até mim. Meus irmãos, Deus abençoe. Eu espero que esta aula seja a bênção de Deus na sua vida. Tenha uma ótima aula de escola bíblica dominical, um ótimo final de semana. Não se esquece não, irmão. Abre aí a jaula. Como é que eu vou abrir a jaula? Comente, compartilhe e deixa o like aqui nesse vídeo, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Amém.